J10 de volta para falar sobre uma epidemia, a do discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais. Influenciadores defendem abertamente o controle da autonomia feminina, da sexualidade, questionam até mesmo a presença no mercado de trabalho e na universidade. São aplaudidos, seguidos, admirados por discursos que extrapolam o espaço virtual e ajudam a alimentar a violência aqui, na vida real. É o que você vai ver agora no segundo episódio da série do J10, O que vem antes do feminicídio. A verdade é que a mulher quer que o homem desrespeite ela. Não usa contra a mulher. Entende-se o papel de mulher e é submissa ao teu homem. As mulheres são extremamente hipócritas. O discurso de ódio pode começar na internet, mas fora das telas ele ganha consequências reais. Foi algo gravíssimo, foi tanto as agressões físicas, verbais proferidas pelo Thiago, teve também a questão da violência ssexual, né? A partir do momento que ela se negou a ter um tipo de relação sexual, foi onde começou as agressões, tanto verbais, ele falando que não, para ela não negaria, e começou as agressões físicas, né? Thiago Schultz é influenciador e conhecido nas redes como Calvo do Campari. Ele é associado ao movimento Red Pill, que defende a superioridade masculina e prega regras de comportamento para as mulheres. Em novembro passado, Thiago foi preso em flagrante por agredir a então namorada no interior de São Paulo. As imagens foram gravadas pela vítima. Para mim você não nega. A justiça concedeu liberdade provisória ao influenciador com medidas cautelares. A vítima deixou o país depois de receber ameaças. Eu falo que o discurso, misógino, ele vem ganhando força muito pela divulgação de pessoas como o Thiago em redes sociais, pessoas que propagam esse tipo de ódio, essa descredibilidade da mulher, pessoas que vão contra leis de proteção à mulher. Eu falo que, infelizmente, a gente banaliza muitos discursos machistas que a gente é acostumado a viver no nosso meio, a gente menospreza esse tipo de fala. As ideias de controle sobre a mulher, inclusive por meio da violência, começaram a ganhar espaço de forma anônima em grupos secretos na internet. Hoje, esses influenciadores estão disseminados nas redes sociais e recebem dinheiro por esses conteúdos. O movimento Red Pill mostra isso, um certo ódio, uma misoginia em relação às mulheres. Porque parece que o mundo está todo errado, porque nós mulheres descobrimos nossos direitos. Aí nós somos culpadas porque estamos adquirindo espaço de poder. E nós estamos tendo que ensinar os homens a não nos matar. Não é a mulher que vai ter que só se proteger. Nós temos que ensinar os homens que isso não é possível. Ter que humanizar o humano. Nos últimos anos, o Brasil avançou na criação de leis que tentam interromper esse ciclo antes que ele chegue ao extremo. Sancionada há 20 anos, a Lei Maria da Penha é considerada o principal marco nessa proteção e vem sendo aperfeiçoada. A pena prevista para o feminicídio chega a 40 anos. Pode aumentar em até 1/3 se o crime for cometido na presença de filhos ou pais da vítima. Os feminicidas agora também precisam cumprir pelo menos 55% da pena para progredir de regime, sem direito ao benefício para os reincidentes. A lei antifeminicídio também determina a perda de cargo público, mandato e suspensão do poder familiar. Dados do Ministério do Planejamento mostram que em 2023, cerca de 216 bilhões de reais do orçamento federal tiveram impacto direto ou indireto sobre as mulheres. O levantamento apontou que 95% desses recursos estão concentrados em áreas como proteção social e saúde. Políticas que atendem a toda a população. Na prática, isso significa que o dinheiro até chega às mulheres, mas de forma pouco direcionada. Recentemente, o governo federal, legislativo e judiciário lançaram um pacto nacional de enfrentamento ao feminicídio, numa tentativa de integrar ações e dar mais resposta a esse tipo de crime. Mas o pacto não prevê um orçamento próprio nem detalha novos recursos para essas ações. O desafio continua sendo fazer com que as políticas públicas saiam do papel e cheguem de fato às mulheres que mais precisam.
Embora tenhamos uma lei tão bem elaborada, ela não se concretiza, sobretudo para as mulheres que são mais vulneráveis por residir em territórios periféricos. Nós ainda não conseguimos constituir no Brasil uma política de Estado, uma política com orçamento próprio, independente, que possa fazer repasses do Fundo Nacional dos Direitos da Mulher para os fundos municipais. No final das contas, ele sai como abusivo, ele sai como machista. Quanto mais você investe, menos ela vai. Enquanto as mulheres se responsabilizarem pela transformação dos homens, fica muito difícil sair de uma relação que é violenta e abusiva e, sobretudo, uma responsabilização dos homens. Então, para as mulheres que vão aí nos assistir, se o cara é problemático, complexado, mas te ama, então ele vai se tratar. No dia que ele estiver pronto, se ele estiver, ele te procura. Isso é um problema dele. Falou e disse. Muito bem, é isso mesmo. Em nota, a defesa de Thiago Schutz afirma que a investigação tramita em segredo de justiça e que não houve qualquer novo fato relevante nos autos do inquérito policial. A nota encerra dizendo que Thiago Schutz acredita que, ao fim das investigações, a verdade dos fatos será devidamente esclarecida. Amanhã você vai ver aqui no J10 como o Congresso se articula para criminalizar o discurso de ódio contra as mulheres e vai conhecer a experiência extraordinária da Justiça do Rio, que leva juízes para conversar sobre violência e feminicídio com estudantes de escolas municipais. Agora, um passo importante para chamar a atenção para a violência contra a mulher globalmente. O Brasil pediu nesta semana que a Organização Mundial da Saúde crie a categoria de feminicídio naquela classificação internacional de doenças, a CID. Hoje, esse tipo de morte é registrada de forma genérica, como se tivesse ocorrido em decorrência de uma agressão, sem levar em conta que a mulher foi morta pela sua condição de mulher. O Ministério da Saúde destacou que a violência contra as mulheres já é reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um problema de saúde pública e uma grave violação dos direitos humanos no mundo. Se aprovada, essa nova CID, que é um código para padronizar os registros de doenças, passa a ser usada globalmente. A proposta ainda vai ser estudada pela OMS. Mas o J10 já está avançando aqui nessa conversa, nesse debate. Mais cedo eu conversei com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Samira Bueno destaca para mim, explicou, que não seria uma implementação muito simples, mas que sim, poderia contribuir muito para o enfrentamento mais eficiente da violência. Essa é uma notícia positiva. Hoje, o monitoramento dos feminicídios no Brasil se dá exclusivamente a partir dos registros policiais. E é a partir desse registro que a gente consegue produzir as estatísticas. Então, eu entendo que se o feminicídio fosse incorporado ao capítulo das mortes por agressão, tivesse uma variável específica para a gente medir essa violência de gênero, isso seria muito salutar e permitiria que, a partir dos dados da saúde, a gente monitorasse esse fenômeno em território nacional. E anualmente o DataSUS divulga essas informações com grande capilaridade. Então são informações no nível municipal e que a gente tem uma série de informações sobre o perfil das vítimas. Então, claro que isso vai depender da adesão da Organização Mundial da Saúde. Isso, se aprovado, valeria para todo mundo, mas eu diria que é algo muito positivo, porque fortaleceria o monitoramento dessa violência de gênero com desfecho letal. Vamos acompanhar.